Bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos aqui lendo e ouvindo e aprendendo. Tem sido empolgante as aulas de teologia contemporânea porque elas são diferentes de tudo que normalmente a gente tem ouvido. Eu não poderia deixar de falar em teologia contemporânea pensando na América Latina e pensando também em alguns países, como nos Estados Unidos, a teologia negra, na África também, na Coreia. O fato é o seguinte: surgiram no século passado o que a gente podia chamar de teologias da libertação. Esse é o nosso tema. Veja que eu não estou falando teologia da libertação, mas teologias da libertação. Meu objetivo é entender o método das teologias da libertação, analisar sob a ótica do oprimido a realidade social, compreender a teologia como realidade e praxis acima da teoria e aplicar conceitos a um novo modo de interpretar os grandes temas da fé. Nós tivemos, na segunda metade do século XX, o surgimento da teologia latino-americana, que foi cunhada como teologia da libertação. Mas eu quero dizer a você que nos Estados Unidos nasceu também a teologia negra, que seria uma teologia da libertação. Na Índia surgiu também a teologia Dalit, que seria uma teologia dos oprimidos. E na Coreia também surgiu a teologia dos pobres. O fato é o seguinte: houve um movimento mundial que preocupou em ver a teologia a partir do que sofre e fazer uma nova leitura da teologia, não à luz do vencedor, mas do derrotado, e ver o aspecto do lugar do pobre na realidade teológica. Só que isso afetou muito, porque acabou caindo numa mediação social, numa mediação bíblica, numa mediação hermenêutica. Então, essa totalidade de ler a Bíblia hermeneuticamente, socialmente, politicamente, surgiu o que se chamou teologias da libertação. A partir da década de 60, nasce a teologia da libertação, teologias da libertação. Ninguém que esteja familiarizado com a situação religiosa a nível mundial pode ignorar a teologia na América Latina e seu florescimento criativo e necessário. Esse mundo da teologia transcendeu os limites do continente sul-americano. Eu vou dar uma lida o que é a teologia da libertação, feita por eles mesmos. A teologia da libertação não é unicamente, como alguns pensam aqui, uma teologia que põe o acento no social. É muito mais do que isso. De fato, intentamos nos situar onde, no social, não é possível separar a solidariedade com os pobres e a espiritualidade, amor fraterno e oração, ser humano e Deus. Isto é ser cristão, discípulo de Cristo, Deus e homem. Essa é uma afirmação da teologia da libertação para dizer o seguinte: que muita gente acha que a teologia da libertação pensou só no social. Estão dizendo não, o social é o lugar da teologia. Só que eles colocam que o social é o momento primeiro, né? E é preciso a teoria ser o momento segundo. Então, primeiro parte da pergunta da praxis para uma resposta teórica. Por isso que se chamou a teologia desde baixo. Eu quero falar um pouco sobre a teologia chamada teologia negra. Por quê? Porque eu estou chamando a atenção para teologias da libertação e não só sobre a teologia latino-americana. Porque é preciso olhar um pouco um teólogo chamado James Cone, nos Estados Unidos, que trabalhou uma questão de ver a teologia da leitura desde os oprimidos. Pessoas de origem africana vivendo nos Estados Unidos gozam de uma rica herança religiosa, tendo nascido na era da escravidão e da opressão social e econômica que se seguiu. Sua experiência deu origem a uma tradição religiosa singular que incluía a expressão através dos negros espirituais. A perspectiva religiosa negra tradicional incluía diversos temas permanentes: a igualdade de todas as pessoas, a justiça e, portanto, a vitória final da causa da comunidade negra e a atual experiência
de frustração. Então, o surgimento da teologia negra é, de alguma forma, uma teologia de libertação. Por quê? Nasce aí o quê? Uma hermenêutica, uma forma de fazer a leitura. A grande realidade é que a hermenêutica significa, quando eu vou ler um assunto, eu tenho que ter uma hermenêutica, uma forma de leitura. Qual é o método pressuposto hermenêutico que eu estou utilizando? Então, é uma teologia de libertação negra. Ela busca avaliar a situação dos negros à luz da revelação de Deus em Jesus Cristo. Então, o Evangelho é compatível com as realizações da humanidade negra. A teologia negra é uma teologia de negritude. É a afirmação da humanidade negra que emancipa o povo negro do racismo branco, oferecendo assim a liberdade autêntica, tanto para brancos como para negros. Ela afirma a humanidade dos brancos ao dizer não para o abuso da opressão branca. Então, a ideia da teologia negra é dizer o seguinte: os seres humanos são humanos. E eles trabalham com textos muito sérios, né? O Deus negro, por exemplo. A ideia de que Deus não tem cor, mas a ideia de que Deus trabalha a partir do sofredor e a partir daquele que é oprimido. E um dos textos básicos, um paradigma básico, é a libertação do Êxodo. Então, Êxodo visto como libertação, Deus comprometido com o que sofre ou com o que é oprimido, seja por razões econômicas e sociais ou por razões de raça. E Deus é um Deus que inclui o diferente. Essa é a ideia da inclusividade racial. E a teologia negra trabalha muito isso. Já a teologia latino-americana, ela fundamentalmente, a teologia da libertação é um movimento teológico surgido na América Latina, em outros países do terceiro mundo, que toma como ponto de partida ou de referência a experiência dos pobres e sua luta pela libertação. Nem toda teologia que expressa preocupação com os pobres, ou que expresse preocupação com os pobres, ou que apresenta propostas para ajudá-los, pode ser chamada por esse nome. Eu quero citar para vocês os grandes nomes da teologia da libertação. Gustavo Gutierrez, que é o grande teórico do assunto, Leonardo Boff, um brasileiro conhecido, o Geshe Garay, eu admiro muito por causa dos textos dele sobre a prática de Jesus, Júlio de Santana, com quem eu fui orientado na minha tese de mestrado em Genebra, Juan Sobrino, voltando a ler Júlio de Santana, é uruguaio, Juan Sobrino, Miguel Bonino, que é argentino, Henrique Dúcio, entre outros mais. Eu citei aqui basicamente os mais conhecidos, mais famosos, mas o quadro ainda é muito grande para falar de teólogos da libertação e pensadores que foram muito fundo na realidade de ler a teologia desde os pobres. Qual seria a abordagem da teologia da libertação? É uma nova abordagem radical para a atividade teológica, que parte dos pobres, especialmente das classes mais pobres do terceiro mundo, e que reconhece a presença de Deus em sua luta contra a opressão. A teologia da libertação é uma busca supostamente bíblica e profundamente cristológica por uma autêntica ortoplaxia cristã. Deixa eu dar uma ênfase nessa palavra ortoplaxia. Por quê? Porque a teologia sempre trabalhou com a ideia da ortodoxia, quer dizer, a doutrina correta. A teologia da libertação propõe para você a prática correta, por isso é chamada de ortopraxia. O problema é quando ela caiu nos limites de uma ortoplaxia sem valorizar as grandes tradições, que é o erro dos fundamentalistas que ficam nas grandes tradições sem preocupação prática.
alguns teólogos quiseram fazer essa ponte para que houvesse, ao mesmo tempo, ortopraxia e ortodoxia. Essa é a ideia. A ortopraxia é o resultante da justa posição da reflexão crítica sobre a atividade pastoral da igreja, com a interpretação histórica à luz da revelação divina. Vamos falar um pouco sobre Gustavo Gutierrez, teólogo peruano que vai falar de uma teologia desde o reverso da história. Sobre essa teologia, afirmou Bruno Forte, teólogo italiano, um paradigma está sempre em operação no sul. Se no norte do mundo o horizonte teológico busca superar a crise ética que se seguiu às derrubadas dos sistemas ideológicos da modernidade, no contexto social do sul do mundo, sobretudo africano e latino-americano, incita os crentes a uma tomada de consciência nas situações de explorações e de opressão, e um compromisso por justiça e libertação inspirado pela fé no Deus de Jesus Cristo. Bruno Forte esse teólogo italiano, deixou claro o que é isso. Quer dizer, a grande preocupação da teologia latino-americana é descobrir que a teologia tem a ver com a história, tem a ver com a vida, e a teologia tem que reagir contra as injustiças que oprimem as pessoas por causa do egoísmo de um sistema que oprime e que lesa a humanidade dos humanos. Esse ponto é muito relevante para todos os cristãos ortodoxos, inclusive, claro, que têm a ortodoxia, que realmente a fé tem a ver com a dignidade humana. Para mim, como um teólogo reformado, eu vejo isso de sobremaneira relevante. Por quê? Porque a tradição reformada tem esse pensamento, valorização do ser humano. Esse é um ponto que facilita a nossa discussão no assunto. Algumas ênfases que eu acho que têm que ser colocadas, eu gostaria de colocar, é o seguinte: é contextual, né? É um tema implícito em toda a teologia da libertação, é de que a teologia deve ser contextual. Esta é, porém, mais uma pressuposição do que uma tese. Significa que a teologia deve estar intrinsecamente ligada a uma situação social e cultural específica de cada época. Eu sou inteiramente a favor disso, porque a minha visão é teologia como sabedoria, que é a integração da teologia com a realidade vívida a partir de pressupostos profundos e essenciais da palavra de Deus. Então isso é muito relevante, esse ponto de contextualização. Essa ênfase também, que eu acho fundamental, é a opção preferencial de Deus pelos pobres. Isso é bem falado na teologia latino-americana. O tema central da teologia da libertação é de que toda teologia e missão vem da opção preferencial pelos pobres. Na atual situação revolucionária, caracterizada pelas lutas e conflitos entre classes, a igreja deve caminhar ao lado dos oprimidos, pois ao longo da história o próprio Deus toma partido dos pobres. Gutierrez explicou: os pobres merecem preferência não porque são moralmente ou religiosamente melhores do que os outros, mas porque Deus é o Deus aos olhos do qual o último é o primeiro. Essa é a ideia, os últimos serão o primeiro. Então, essa é uma grande ideia. Eu sei que há vários tipos de pobreza, e a grande opção de Deus é a opção pelo ser humano inteiro. Mas a teologia latino-americana dá uma ênfase de que Deus quer chamar os que não têm vez. Deus escolheu os pobres deste mundo, os que não são para que sejam. Reflexão crítica da praxis. Vamos lá. Desde a teologia da libertação, a natureza metodológica é a seguinte: a teologia é uma reflexão crítica da praxis cristã à luz da palavra de Deus. Essa é a grande afirmação metodológica do método, né? O método da teologia. Essa definição de teologia foi elaborada por Gutierrez e ganhou aceitação entre os outros teólogos da libertação. Em minha opinião, é a chave da definição da teologia da libertação. Ela expressa a crença de que a reflexão teórica deve ser o segundo ato, que vem após o primeiro ato da teologia, que é
a praxis. Muito bem, estamos aí terminando mais uma aula e ao terminar eu queria deixar essa frase de uma praxis libertadora. Por fim, a teologia da libertação apresenta a missão cristã como sendo uma praxis libertadora. Seus teólogos afirmam que a missão da igreja na América Latina é transformar a sociedade em direção ao reino de Deus. E com isso eu vou deixar um nome de um livro muito simples, mas para mim muito significativo, do Dr. Júlio Santana. Pelas trilhas do mundo em direção ao reino, ou rumo ao reino de Deus. Essa é uma palavra viva e eficaz. Esse é o trabalho de teologia. Pelas trilhas do mundo, rumo ao reino de Deus. E também de Bonino, né? Um livro dele incrível que é A Fé em Busca de Eficácia. Fica aí nossa palavra, bons estudos, boas leituras.